Como vai você, meu amado irmão, minha amada irmã? Você está bem? Espero que você esteja bem. Nós estamos aí conectados com você, não paramos de pensar, aleluia, em enviar uma palavra que possa às vezes mudar a tua história. Quem você pensa que você é? Pastor Diego, não é, eu não penso nada, mas muitas vezes eu ouvi uma palavra e aquela palavra, aleluia, no meio de uma longa pregação ou no meio de um breve clipe, meu Deus, quantas vezes até eu, por exemplo, casar, eu ouvi uma certa mensagem que falava sobre José esperando os seus sonhos. Eu te recomendo até essa mensagem, que é um breve clipe, um resumo da mensagem do pastor Elson de Assis, 4 prisões de um sonhador. Então, quando nós recebemos uma palavra, aquela uma palavra pode mudar a nossa história. Por quê? Porque a palavra dos homens passa. A palavra que os homens falaram passa. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão, diz o Senhor dos Exércitos, como escrito em Isaías. E o que eu tenho para falar para você no dia de hoje, nesse instante, nesse momento, é que eu me lembrei de um homem, de um jovem chamado Marcos. Você se lembra de Marcos? Então, Marcos, aleluia, foi, aleluia, um jovem que viajou com Paulo numa viagem missionária. E aquele jovem, vendo o peso da obra, vendo as dificuldades, ele se sentiu um pouco sobrecarregado e ele disse, Paulo, eu estou voltando, eu não tenho nada a ver mais com isso. E Paulo, quando Paulo teve a oportunidade de fazer mais uma viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo entrou numa discussão com Barnabé. Dizem, pelo verbo ali que é usado, que houve pode ter havido até agressão física, aleluia, entre Paulo e Barnabé. Houve uma grande contenda, não pequena contenda. Por quê? Barnabé dizia, vamos levar Marcos novamente. E Paulo dizia, não, ele nos deixou a última vez, nos abandonou a última vez, como que nós vamos levar ele? E eu quero te dizer que você pode tomar o partido de Paulo, ou você pode ficar do lado de Barnabé, mas, aleluia, eu quero te dizer que ambos têm razão. Ambos têm razão, sim, porque eu creio, na minha pequena concepção, que Paulo, ele não queria levar de novo aquele jovem, porque se da primeira vez aquele jovem foi escandalizado, era melhor o jovem ficar primeiramente em casa e receber algumas convicções, aleluia, e então fazer novamente. Não é que Paulo era mau, mas irmãos, o próprio Deus não quer que a gente faça nada sem estar preparado. E Deus não é mau. Então Paulo não era um carrasco, não era um durão. Paulo tinha razão. Paulo precisava se focar. Paulo precisava se concentrar na obra de Deus. Mas havia uma esperança para Marcos. E Barnabé usou de misericórdia, que também é muito bom, aleluia, mas as misericórdias, às vezes, a dó, às vezes, pode nos fazer, aleluia, deixar tudo acontecer, e às vezes a gente permitir que coisas aconteçam que não estão ainda maduras para o acontecimento. Resumindo, Paulo, na sua última carta, ele está falando com um fiel filho, que ele tinha chamado Timóteo, um verdadeiro filho na fé, chamado Timóteo, e ele diz para Timóteo, eu preciso de Marcos, aleluia. Por quê? Porque o próprio Paulo, quando ele foi escrever 1 Coríntios capítulo 13, ele disse, quando eu era menino, fazia coisas de menino, sentia como menino, discorria, pensava, raciocinava como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele estava pensando nele, 1 Coríntios 13, quando ele escreveu isso, mas ele também estava pensando em Marcos. Ele pensou, poxa vida, quando eu era menino, eu também não tinha
tanta coragem. Eu também tinha coisas que às vezes eu ficava com um pé na frente, um pé atrás. Então o coração de Paulo foi cheio de misericórdia, foi cheio de amor. Ele viu que quando ele era mais jovem, ele também não era perfeito, e nem agora como velho, ele era perfeito. Pelo contrário, ele viu que ele era limitado, e ele reconheceu que não era simplesmente, aleluia, Marcos que precisava de Paulo, mas Paulo que precisava de Marcos, aleluia. Por isso eu quero te dizer, talvez você não esteve preparado para uma obra, para um trabalho, para um casamento, para um relacionamento. Talvez você mesmo, e não adianta a gente enfeitar, talvez você mesmo jogou as oportunidades fora, talvez você mesmo, talvez eu mesmo, você mesmo, nós mesmos não estávamos preparados. Temos que ser sinceros, mas eu quero te dizer que aqueles que te viram como um menino, aqueles que te viram como uma menina, aqueles que te viram como um neófito, um novo convertido, aquele que não sabe de nada, aquele que nem lê a Bíblia, aquele nem ora, eles verão você cheio do Espírito Santo, e você não vai vir todo empinado, se gabando, não. Você vai ter algo para servir a essas pessoas que um dia te viram na fraqueza. Aleluia. Deus te fortaleceu, e aqueles que te viram como menino te verão como homem. Aqueles que te viram como aquela que não orava, verão e entenderão que você tinha uma promessa, e que apesar das dificuldades, Deus esteve contigo neste grande, terrível deserto, e que sim, talvez você errou no passado, mas agora Deus te firmou, e quando Ele firma, ninguém pode derrubar. Amém? Deus te abençoe. Portanto, quando éramos meninos, falávamos, discorríamos, sentíamos como meninos, mas logo que chegamos a ser maduros, acabamos com as coisas de menino. Agora eu te pergunto e te digo, imagine alguém que te viu há 3 anos, que te viu há 10 anos. Imagina o impacto que foi para os irmãos de José verem que aquele irmão que eles tinham lançado no buraco, Deus tinha fortalecido ele, e ele estava provendo para eles o alimento. E o que José fez? O que aconteceu com José? José não era mais aquele menino, mas ele permaneceu humilde. Deus permaneceu com José, e com o passar do tempo, José foi ficando maduro. Imagina o impacto que foi os irmãos de José olharem para aquele José que era frágil, talvez, aquele José que só ia ver, que servia bem, que era um filho dedicado, mas talvez José não era tão forte. Talvez José, aleluia, era visto como aquele pequeno sonhador. Mas José tinha passado pela casa de Potifar, pela tentação, como Jesus passou pelo deserto. José tinha passado pela prisão. José tinha se fortalecido. No meio das dores, Deus estava com José. E aquele José foi ficando robusto, como a Bíblia diz de João Batista. E o menino crescia nos desertos e se enrobustecia em espírito. E um dia, Deus olhou para José e disse: eu sempre fui contigo, mas agora, José, chegou a hora da promessa se cumprir. Eu quero te dizer, aquilo que o Senhor te disse, não se preocupe somente em fazer as coisas acontecer. Se prepare, e você verá como Marcos, como José, como muitos que começaram
e esperar o momento certo, que o teu momento está prestes a chegar. Por isso, se prepare, se sente, leia, ore, se dedique. Deus te abençoe.